Estou aqui com o professor Lucas, né? Professor formado aí, então, meu amigo. Meu grande amigo João. E a gente vai fazer aqui uma entrevista falando um pouco sobre a formação, a trajetória, sobre o cotidiano dele. E a gente quer saber um pouquinho de como que você saiu de lá de um aluno do ensino médio, se tornou professor de física, agora atuante aí, tá bom? Aí vai ter ali as perguntinhas, aí você vai respondendo as perguntas. Primeira pergunta é: qual é a sua formação acadêmica e experiência profissional? Formação acadêmica é física, licenciatura em física. Comecei em 2012 na UFES e em 2016 me transferi para o Instituto Federal do Espírito Santo e lá consegui concluir em 2019. 2019 eu terminei, 20 eu comecei o mestrado profissional em ensino de física lá mesmo no IFES de Cariacica e defendi o mestrado em 2023, março de 2023. Nossa, a trajetória acadêmica durou um pouco mais do que a gente imaginava, 7 anos e meio para formar, 3 anos para defender o mestrado. Experiência profissional, eu comecei trabalhando na marcenaria do meu pai, depois comecei a trabalhar como técnico em mecânica, inclusive até por isso eu comecei a fazer física, a cursar a física, e pensando em mudar para engenharia, mas depois eu resolvi ficar porque eu tive um certo apreço pela educação. A segunda pergunta: por que escolheu a docência e em especial o ensino de física? Na verdade, em algum momento eu queria ser professor de história, e aí ao longo do percurso, fazendo técnica em mecânica, depois eu entrei em física para tentar trocar para engenharia, fui ficando, e em algum momento comecei a gostar e resolvi ficar até o final. E história nunca mais voltou. História nunca mais voltou, só a história da ciência e a história da física. E aí acabou ficando por conta disso. A terceira pergunta: como foi a sua experiência em estágio supervisionado? A minha experiência em estágio supervisionado foi muito, muito, muito boa. Eu comecei com Bolsa Sedu, que é o estágio na escola mesmo pela Sedu, numa escola específica lá de Vila Velha. Foram 2 anos maravilhosos, tive um contato realmente em sala de aula, aprendi a fazer pauta, aprendi a preparar a prova, aprendi a lidar com o aluno. Depois eu fiz o estágio da Escola da Ciência. Aliás, o da Escola da Ciência veio antes, só que era no Museu de Ciência. Fiquei 2 anos lá, 1 ano como monitor do museu e 1 ano como professor de robótica. E aí isso tudo foi me ensinando como lidar melhor com o aluno, como dar uma aula show de física, isso no laboratório, lá na Escola da Ciência. E aí lá na escola que eu fiz o Bolsa Sedu, eu fiz já o estágio supervisionado e foi muito bom assim, porque eu já conhecia a escola, já conhecia a professora, já tinha um contato maior com a escola, mas foi essencial assim para fazer o que eu faço hoje como professor e para aprender a lidar com uma escola da forma que deve ser, lidar, que a gente deve lidar, né? E fora que eu cheguei na sala de aula já sabendo o que era a vida do professor, não foi uma surpresa assim. Cotidiano. Eu já sabia o que acontecia numa escola, não fui pego de surpresa. A próxima pergunta: você seria um orientador de programa de iniciação científica se houvesse a possibilidade? Com toda certeza, com certeza. É um programa muito importante, tanto para o estudante da licenciatura, quanto para o professor que está na sala de aula e para o estudante que está na escola, que vai lidar também com essa loucura toda. Então, a iniciação científica júnior, a iniciação à docência, todos esses eu pegaria com toda certeza se tivesse a possibilidade. Outra parte da entrevista é em relação ao cotidiano do trabalho docente. Como é o seu dia a dia como professor de física? Desafiador, né? Sala de aula, então. A sala de aula é difícil, a gente tem que lidar com o caos da sala de aula, com o desinteresse muitas vezes do estudante, às vezes com aquela preguiça que o adolescente tem. A gente tem que lidar com os colegas de trabalho, a gente tem que ser um bom colega de trabalho, tem que lidar também com os dias não tão bons dos colegas. Então, assim, é muito desafiador, não é fácil o dia a dia. Mas também não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que quando a gente faz a nossa parte, quando a gente prepara uma boa aula, quando a gente tenta ser pessoa agradável no cotidiano com os nossos colegas, eu acho que fica tudo mais fácil.
quais os desafios e prazeres da profissão. Acho que eu já falei sobre isso, assim, o desinteresse do estudante de certa forma, muitas vezes ele não tem uma família presente, ele não foi ensinado a importância da educação, o quanto isso pode mudar o contexto social, o quanto isso pode mudar a vida dele, o quanto aquilo ali pode fazer ele um ser humano melhor, um profissional melhor. Acho que o desafio em relação à educação, a ser professor é esse. Também tem um desafio com os colegas, assim, né, da burocracia, que eu ensino hoje, não sei se hoje ou se antes da gente entrar, é algo muito burocrático, de muita planilha, de seguir, muita orientação que às vezes não faz o mínimo sentido para a gente, mas a gente é obrigado a seguir porque a gente é funcionário. Então, assim, é muito desafiador. Mas é prazeroso também quando a gente vê que os estudantes estão aprendendo, o contato, o carinho que os estudantes têm pela gente, que a gente tem por eles. Quando você vê um estudante passando no vestibular, quando você vê um estudante passando no Instituto Federal, numa UFES da vida, é um prazer muito grande. Assim, quando a gente encontra os meninos depois que quando a gente recebe as mensagens, é muito prazeroso, assim. Eu acho que é até mais prazeroso do que desprazeroso, diria. Inclusive lá no Itagiba, né, na escola que você estava, teve uma aluna que conseguiu passar acho que no IFES. Ano passado foram 6 aprovados no IFES e uma aluna aprovada na UFES, assim, escola de periferia. Aí essa é uma... Ou de vez em quando a gente recebe algumas mensagens de meninos que a gente não vê há muito tempo e mandam: olha, professor, queria falar que eu passei, queria agradecer. Então, assim, é muito prazeroso, embora não seja fácil. Ver o resultado. Embora não seja fácil. E saber que às vezes no meio de 30, 40, um foi aprovado e que essa pessoa mudou a vida dela, mudou a vida da família dela. Às vezes uma pessoa de uma periferia, que mora numa favela, que ninguém estudou, essa pessoa passou no vestibular. Cara, isso é muito prazeroso. Acho que se o professor não sente prazer nisso, está na profissão errada. Como você planeja suas aulas e atividades? Eu acho que tem duas facetas aí. Primeiro, a parte burocrática, que a gente tem que cumprir o calendário, tem que fechar notas com prazos, às vezes muito curtos, às vezes 10, 15 pontos num prazo muito curto. E em alguns períodos, a gente tem até que pensar mais na nota, na burocracia, do que no ensino. Mas, no geral, quando eu preparo aulas pensando no ensino, eu penso na dificuldade dos alunos, primeiro, em como os estudantes vão receber aquilo, como que, se eles vão entender aquilo ou não, se eles naquele momento têm uma capacidade de abstração para que eles já consigam fazer aquilo. Então, muitas vezes a gente pensa numa aula que você vai precisar de uma coisa matemática, que você vai ter que voltar na matemática ou usar a matemática mais simples possível, abordar a base. Então, às vezes você acaba perdendo, entre aspas, um tempo. A gente precisa planejar a aula pensando que a gente vai precisar perder esse tempo na base matemática e, no geral, eu penso mais nos conceitos físicos do que nos cálculos. Então, assim, se eu conseguir que eles entendam a importância da física na natureza, como que aquilo funciona no nosso dia a dia, já é um sucesso. A primeira parte que eu penso é essa. E aí depois, se eu conseguir fazer com que eles entendam o conceito, eu vou para a matemática. E as atividades são planejadas pensando também nisso, mas pensando que a gente precisa avaliar e que essa avaliação precisa gerar uma nota. Aí a terceira parte, visões e concepções. Qual é a sua visão sobre a física e a importância no ensino? Cara, a física é muito importante, né? A física está em tudo. Está no momento que a gente acorda, no momento que a gente respira, no momento que a gente come, no momento que a gente queima uma caloria andando, correndo, malhando. Temperatura do dia. Então, assim, a física está em tudo. Eu acho que a gente precisa entender, a gente precisa mostrar para o estudante de que a física está em tudo. A partir do momento que a gente consegue entender que a física está em tudo, se a gente conseguir encantar ele dessa forma, a gente consegue mostrar para ele a importância da física. Como eu interpreto o currículo de física? Eu acho o currículo de física, de certa forma, justo. O problema é que eu acho que, na minha concepção, 2 aulas para o primeiro e para o segundo ano e 1 aula para o terceiro ano é pouco. Então, assim, acaba que a gente tem que fazer tudo correndo, e aí vira papel, vira conta, vira nota. Então, a gente não consegue, às vezes, mostrar a física num experimento ou fazer uma aula que encante o estudante.
Então, assim, embora seja justo, eu acho um pouco grande para ser feito nessa quantidade de aulas, essa carga horária que a gente tem. Quais as suas concepções pedagógicas e como as aplica em aula de física? Eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque cada realidade é uma realidade, cada turma é uma turma. Na minha realidade atual, eu percebi que o que mais funciona é quadro, pincel e visto no caderno, porque é uma realidade social muito dura, muito difícil, em que o estudante está na escola já é um milagre. Então, atualmente, eu uso muito quadro e giz, evito o slide, levo só quando eu vou fazer uma atividade diferenciada, mas eu acho que, num contexto ideal, o que eu mais gosto de usar é um ensino pensando com foco na investigação, com que o aluno participe, com que o aluno investigue, com que os alunos façam parte do processo do conhecimento. Assim, eles não funciona, eu acho que não funciona no geral um ensino em que a gente só vai jogando para o estudante o conhecimento pronto. Eu acho que mesmo que a gente tenha lá quadro e giz, que é a minha realidade atual, quadro e pincel no caso, né, porque a gente não usa giz mais, a gente precisa passar isso de uma maneira em que o estudante também participe do processo, com que ele responda, com que ele crie o que a gente está passando lá no quadro e que a gente consiga criar o conceito junto. Estratégias de ensino e aprendizagem. Quais as estratégias de ensino que você utiliza para promover a aprendizagem do aluno? Eu acho que eu falei isso na resposta anterior. Ultimamente a gente tem usado muito quadro e pincel, mas assim, a gente tenta diversificar o máximo possível. Por exemplo, um mapa mental, uma atividade, um método POI, um método PI, uma atividade investigativa no geral. Calma aí que apagou aqui. Uma atividade investigativa no geral. A gente tenta usar o Chromebook para pesquisar, a gente tenta usar as simulações computacionais para que o aluno consiga ver o fenômeno. A gente tenta fazer experimento, embora eu não tenha conseguido fazer muito experimento nos últimos tempos, porque eu não tenho muito tempo para planejar e nem material específico para isso. Mas assim, eu acho que o ideal é a gente diversificar. Como você relaciona a física com outras disciplinas? No geral, a CEDU pede muito para a gente trabalhar de forma interdisciplinar e multidisciplinar. Então, assim, com a minha área, que é a ciência da natureza e matemática, a gente já trabalha com bastante frequência, assim. A gente faz experimentos juntos, faz visitas técnicas juntos, a gente conversa sobre o que a gente pode, principalmente o professor de matemática, sobre quando a gente vai precisar de alguma abstração matemática maior para o professor de matemática ajudar a gente passando exemplos. Inclusive, durante a semana, vocês têm uma reunião. Temos uma reunião diária, uma vez na semana, para a gente tratar da parte burocrática, do que a gente precisa ser feito, das notas para fechar, e quando chegam atividades para que a gente faça junto, a gente normalmente trabalha dessa forma também. Como você avalia o aprendizado do aluno? Aí é complicado. Eu acho que depende muito do tempo de trabalho que a gente tem e da cultura da escola. E nessa escola atual, eu acho que os alunos têm muita defasagem, assim, muita defasagem em todos os aspectos, matemática, defasagem de leitura, de interpretação. Eles ainda não conseguiram entender a importância do ensino. Eu acho que talvez eu ainda não tenha entendido qual é o melhor processo de ensino para eles, porque eu acabei de chegar. Mas assim, na minha escola anterior, quando a gente ia fazer as avaliações diagnósticas, no geral era 60% a 70% de acerto nas questões. Aqui foram os estudantes na primeira diagnóstica foram muito mal. Então assim, eu acho que a gente precisa evoluir muito, precisa se entender muito, e eu ainda preciso entender mais como os alunos daqui funcionam. Então, inclusive a gente aplicou uma prova agora para a primeira série, você percebeu que eles literalmente não sabem quase nada. Você tem dificuldades muito básicas, em coisas muito simples. Compreender o que fração é divisão. Isso aí. Os estudantes ainda não entenderam, assim, a defasagem de matemática é tão grande que eles ainda não entendem que fração é divisão, que produto é multiplicação. Então, assim,
Nessa escola atual, acho que a gente ainda tem muito caminho para percorrer. Tecnologias digitais. Como você utiliza as tecnologias digitais nas suas aulas? Eu gosto muito de utilizar simulações computacionais, gosto de trabalhar com jogos que não são feitos para a educação, mas a gente trazendo eles para a educação. Gosto de trabalhar com vídeos, gosto de usar Chromebook para pesquisa, computador para pesquisa, a gente gosta muito de trabalhar, a gente usa muito o Plickers para fazer avaliações, a gente usa muito Kahoot, então assim, eu uso bastante. Quais são as vantagens e desafios da integração de TDIC no ensino de física? Eu acho que não é fácil, depende muito da formação. Minha formação no IFES foi muito voltada para a parte computacional, para o uso de TDIC, para o uso de simulações, de aplicativos, de jogos, mas eu acho um desafio, assim, para quem não estudou, para quem já saiu há muito tempo da graduação, da formação, eu acho extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo facilita muito o nosso trabalho. E às vezes também pelo ambiente escolar, né? Às vezes um ambiente escolar que não oferece uma internet boa, ou nesse caso dessa escola, a gente está em reforma, então tem muita coisa fora do lugar, mas a CEDU do Espírito Santo investe muito nisso. Então, assim, as escolas têm televisões nas salas, tem muitos Chromebooks, a internet normalmente funciona, embora não seja a melhor possível, funciona. Quando a gente precisa, no geral, de alguma coisa para usar nesse tipo de coisa, a escola fornece. Então, assim, a CEDU do Espírito Santo, a gente não pode reclamar, assim. Óbvio que não tem tudo, a gente tem impressoras 3D, que já é muito importante, mas um elogio para a CEDU do Espírito Santo é que, assim, chega bem, assim, essas coisas relacionadas às tecnologias digitais, equipamentos. Aspectos práticos. Quais dicas você daria para um estagiário chegando na conclusão do curso de licenciatura em Física? A primeira dica é estuda. Segunda, estuda muito. faça exercício. Faça exercício de física. A primeira dica que eu dou é saiba física. Você precisa saber física. Depois, você não vai conseguir aplicar aquilo que você estudou na faculdade naquele nível. Então você vai ter que baixar, principalmente se você for trabalhar numa escola pública estadual. Você vai ter que baixar muito o nível em relação ao que você estudou. Isso até nas escolas particulares, você vai ter que baixar muito o nível. Estuda muito, no caso, Estuda, saiba física básica, saiba fazer exercícios. Terceira dica, tenha uma boa relação com os alunos, que não é fácil. Então, assim, eles vão te desafiar, eles vão te testar, eles vão bater de frente. E você precisa lembrar que o adulto na relação é você. Então, não adianta bater de frente. Em alguns momentos você vai ter que pedir o aluno para se retirar, ou você vai ter que sair e conversar com ele em outro ambiente. Porque se você bater de frente, você vai perder. Você contra 40, contra 30. Então, assim, estude, tenha paciência. Não vai ser fácil. Cada escola tem uma realidade. Você vai sair frustrado muitas vezes. E prepare suas aulas. Você respondeu essa daí? Como lidar com a postura em sala de aula e a relação com os alunos? Isso é difícil, acho que depende do perfil. Eu tenho o perfil de que a sala não precisa ser um silêncio total igual no consultório. Então eu sei lidar com barulho, sei lidar com a bagunça, consigo lidar de certa forma com o caos, mas eu não sei que não é para qualquer um. Então assim, você vai ter que identificar o seu perfil. E muitas vezes você vai ter que perceber de que você preparou a aula e a aula não vai rolar. Então assim, está tudo bem. Outro dia vai rolar. Às vezes você vai preparar uma aula de qualquer jeito, uma aula simples, essa aula vai rolar muito mais do que a aula elaborada. Então não se frustre, porque isso aqui é um universo. Quais os aspectos do cotidiano escolar que não são abordados na formação inicial? Eu acho que principalmente isso, assim, como lidar com os colegas professores, como lidar com o desinteresse, como lidar com o cotidiano no sentido de os meninos serem muito defasados, de às vezes não ter material na escola, de realidades sociais de meninos que lidam com o crime o tempo inteiro. Então eu acho que isso é o que vocês mais precisa ser abordado, assim. Porque às vezes você vai pegar contexto social e relacionado ao crime, a famílias relapsas ou crianças que não têm famílias. Então é difícil.
Eu acho que lidar com a diversidade também é difícil, diversidade de gênero, diversidade racial, diversidade no sentido de crianças, muitas crianças com deficiências cognitivas e não sei se é assim que fala, mas até mentais. Não é fácil. Acho que é isso, né? Finalizamos aqui e essa entrevista ela ajuda a gente a fortalecer no que a gente espera depois da nossa formação, Lucas. Porque às vezes, você acabou de falar nessa última pergunta aí, principalmente, às vezes o que é nos passado, lá no começo da formação, é que vai ser tudo tranquilo, uma maravilha e tal. Quando você chega na realidade, se você não tem experiência de estágio, não tem experiência de PIBID, não tem essas experiências, você toma um choque de realidade e você acaba ou desistindo da licenciatura, ou se frustrando para sempre. ou se frustrando, deixando de atuar como um professor na área aí. Então, obrigado aí pela entrevista. Tamo junto. Tamo junto. O Joãozinho está quase formando. Quem é o professor? É o Ramon. Beijo para Ramon. Melhor professor do mundo. Beijo para Jardel, melhor orientador do mundo. Tamo junto. Fechou.